E essa semana aqui o Bom Dia vem tratando desse problema social grave, que é a violência no trânsito. Já conversamos com delegados de trânsito, também com representantes do Centro de Formação dos Condutores. E agora vamos saber o que está sendo discutido lá no Congresso Nacional. Será preciso mudar de fato a lei para diminuir essa violência? O senador Ricardo Ferraz tem uma proposta, um projeto de lei que endurece a punição contra o motorista que bebe e também contra quem provoca acidentes no trânsito. Senador, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia, hein? O que diz exatamente que mudaria a lei hoje de acordo com esse projeto do senhor? Olha, Mário, a tolerância zero, ela produziu extraordinários avanços e reduziu, na prática, muito a violência no trânsito num primeiro momento. O que ocorreu é que a Justiça entendeu que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, o bafômetro, ele deixou de ser obrigatório. Quando o bafômetro deixou de ser obrigatório, nós perdemos um instrumento que foi fundamental e que é fundamental. Ocorre que nesse primeiro momento nós conseguimos, com a tolerância, com a lei seca, reduzir em muito os acidentes no trânsito, porque os especialistas e os indicadores apontam que até 50% dos acidentes no trânsito e a violência no trânsito tem como fruto a embriaguez. Então, o nosso projeto, ele propõe, primeiro, tolerância zero. Segundo, pena mais rígida. Terceiro, outras formas de você provar que o condutor, que o motorista pode ser tipificado como criminoso, como esse caso da ponte. Só para a gente entender bem, hoje há uma tolerância de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, não é isso? Mas você, para provar que a pessoa está embriagada, tem que fazer uso do bafômetro. Aí a pessoa se recusa, não tem prova. Se a pessoa se recusa e você não é obrigado, não tem prova. Então, pelo projeto do senhor, todo mundo seria obrigado a fazer o bafômetro, não tem conversa. Pela proposta que estamos discutindo no Congresso, primeiro, tolerância zero, como acontece em muitos países do mundo. Segundo, outras formas de você provar que a pessoa estava embriagada. Tem uma pergunta aqui, senador, pergunta do Alexandre. Todo projeto de lei que se cria não entrará em conflito? É uma pergunta na questão do direito de permanecer calado, justamente por isso, porque o cidadão pode alegar que não é obrigado a produzir provas contra si mesmo? É isso que nós estamos alterando, porque na prática, o que nós estamos percebendo é que as pessoas têm assim uma percepção de impunidade muito grande. É a percepção de impunidade que se transforma em certeza de impunidade que a lei não será cumprida. Então é preciso aperfeiçoar a lei, mas também aperfeiçoar a fiscalização e, sobretudo, ampliar os mecanismos de prevenção, porque, na prática, a violência no trânsito, ela se transformou numa epidemia no Brasil. Mas só para a gente esclarecer essa pergunta do Alexandre, quer dizer, esse direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo não pode se sobrepor a esse projeto de lei, dizendo que é obrigado a soprar o bafômetro? Não, por exemplo, a imagem e o vídeo que nós percebemos na terceira ponte pode ser uma forma de você tipificar o crime. Hoje isso não é válido. O depoimento do policial, do agente público que fiscalizou ali na hora do acidente também teria um peso maior? Sim, o depoimento, a análise clínica, pericial, o vídeo, a imagem, o testemunho, poderiam começar a valer como forma de você tipificar o crime. Mas, senador, esse projeto de lei do senhor é a mesma proposta que os Detrans apresentaram no final do ano passado, uma proposta até encabeçada pelo Detran do Espírito Santo. É a mesma coisa. Isso não teria avançado, por isso agora é preciso um projeto de lei? Exatamente. Nós estamos não apenas alterando essa questão da lei seca, como estamos também incorporando a partir de um diálogo que estamos fazendo com o delegado Fabiano Comparato de outros aperfeiçoamentos no Código Brasileiro de Trânsito, como forma de você adequar a isso que nós estamos assistindo no Espírito Santo e no Brasil. Sobre a formação do motorista, porque nós ouvimos ontem aqui também um representante do Sindicato das Autoescolas. Há uma proposta aí que se discute também em todo o país, de que na carteira de motorista do cidadão venha ali o CNPJ da autoescola onde ele se formou, para que se tenha uma referência, que alunos dessa autoescola estão provocando acidentes demais. Como é que o senhor vê essa proposta? Como é que o senhor vê a formação do motorista e do motociclista hoje? Olha, vejo com simpatia, porque além da embriaguez, da intolerância, da falta de paciência, do respeito ao semelhante, nós também, e os especialistas estão apontando que a falta de habilidade do motorista é uma das razões para essa epidemia e para essa violência no trânsito. Quer dizer, essa proposta seria viável? O motorista
é uma das razões para essa epidemia e para essa violência no trânsito. Quer dizer, essa proposta seria viável, então, na carteira do cidadão, na carteira de motorista, a referência da autoescola onde ele se formou? É necessário que você possa incorporar outros tipos de critério para habilitar melhor o motorista. Como disse ontem o Alexandre Garcia, no Bom Dia Brasil. Dirigir um carro não é como você ligar um ventilador. É preciso que você tenha outro tipo de consciência, uma consciência cidadã, que o seu direito termina onde começa o direito do semelhante. Para a gente ir já encerrando aqui, senador, se hoje esse projeto de lei do senhor já tivesse sido efetivamente transformado em lei, seria diferente do que aconteceu com esse caso da Terceira Ponte? Porque nesse caso, o cidadão atropelou, depois foi abordado, disse que não ia fazer o bafômetro, entregaram a carteira de motorista dele e ele foi embora. Ele só perdeu a carteira depois que o delegado, Fabiano Contarato, pediu à justiça e depois que o delegado teve que entrar com um novo pedido para a prisão dele. Seria diferente esse caso, só para a gente entender bem? Com certeza, porque a imagem, ela deixa absolutamente claro que ali não se tratou apenas de um problema de trânsito. Foi quase um assassinato, porque o que nós percebemos foi um trabalhador, sendo um pai de família, sendo absolutamente assassinado por uma imprudência, por uma falta de responsabilidade. Quando é que a gente pode esperar que isso seja votado no Senado, na Câmara primeiro e entre em vigor? Quando que isso pode, de fato, acontecer essa alteração? Olha, apresentamos a proposta no Senado, a proposta está sendo debatida na Comissão de Constituição e Justiça e eu estou me empenhando muito para que nós possamos colocar em prática essa lei que seguramente vai colaborar muito para que a impunidade não continue graçando no Espírito Santo e no Brasil. Perfeito. Eu vou encerrando aqui a entrevista, mas ainda há telespectadores com dúvida aqui perguntando o seguinte: e quando não há imagem? Porque nesse caso da Terceira Ponte, por exemplo, não houvesse o flagrante da imagem, ia ficar o depoimento ali do cidadão, né? Porque nem testemunhas nós vimos ali próximo. Quando não tem imagem, a palavra do agente público teria força também. Como é que trabalharia isso? Hoje só vale o bafômetro. E o bafômetro não é obrigatório. Nós estamos incorporando o vídeo, a imagem, o testemunho, a análise clínica e pericial como forma de você provar. Ok. Senador, muito obrigado. Viu? Só lembrando aqui que o Marcos Marinho Del Maestro também faz um lembrete importante. Artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas. O delegado falou sobre isso, o representante das autoescolas e o senhor também quando foi de prevenção. Né? Mas isso é muito importante. Ano passado, o DPVAT, que é o seguro obrigatório, arrecadou 5 bilhões e 500 milhões de reais. Pela lei, 5% disso, pelo menos, tem que ir para a educação no trânsito. São aproximadamente 300 milhões de reais. O governo federal e os governos estaduais precisam ampliar em muito, intensificar a educação e a cultura como forma de você alterar esse procedimento e esse hábito. E pelo que o senhor está dizendo, dinheiro tem, né? São quase 300 milhões de reais. Isso é dinheiro suficiente para que nós possamos incorporar e regulamentar, inclusive, a prevenção e a educação nas escolas, porque está previsto isso no Código Brasileiro do Trânsito. Senador, muito obrigado. Agora chegando muitas perguntas aqui, pergunta do Flipper Antônio, Marcelo Chagas, Eduardo, a gente vai encaminhar para a assessoria do senhor, ok? Alexander também fazendo perguntas aqui para o senhor. Ok, obrigado, Mário. Muito obrigado ao senador Ricardo Ferraz, a gente fica aguardando aí, vamos acompanhar o andamento desse projeto de lei, dessa proposta de uma alteração na lei. O motorista da van, Valdir Silva de Oliveira, que se envolveu no acidente que matou o professor Joel Campos na última segunda-feira, esse acidente foi em Vila Velha, poderá ser indiciado por contravenção penal, porque o veículo que ele dirigia não está credenciado no Detran como transporte escolar. Então ele não poderia desenvolver essa atividade. Lembrando que esse foi um outro acidente que aconteceu em Vila Velha, também uma van bateu em um motociclista. A seguir, as notícias do interior do estado.